Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secoa Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar da Produção Industrial. Essa videoaula terá uma duração de 15 minutos, tá? É a videoaula de número 12, nós vamos ter a videoaula número 12, 13 e 14. As três videoaulas vai somar 45 minutos, tá bom? São três videoaulas de 15. Nós estamos na folha 23 da apostila, lembrando que a apostila tem 60 folhas. E esse curso, tá, pessoal, está sendo patrocinado aí pelo Citramico Alagoas, tá ok? Bom, pessoal, vale saber, né? A vida acima da produção. Você acaba de ler sobre a Revolução Industrial, como ela, a escala da produção, tá? Deu um verdadeiro salto. As fábricas podiam gerar grandes quantidades de cada produto e assim atingir um público consumidor muito mais amplo. Com ela ocorreu também a absorção do trabalho feminino pelas indústrias. Nesse período da Revolução Industrial, como forma de baratear os salários, a mulher foi inserida no mundo da produção. Só que em muitos casos, a ânsia de produzir acabou ficando acima da valorização do trabalhador. No caso da mulher, por exemplo, a exploração era sob certos aspectos mais desumanos. Ela teve que conviver com jornada de trabalho que chegava até 17 horas diárias, em condições inadequadas, às vezes inclusive submetida a espancamentos e ameaças sexuais. Seu salário chegava a ser 60% menor que o dos homens. A exploração semelhante acontecia inclusive com as crianças. Elas começaram a trabalhar aos 6 anos de idade, também vítimas do afar de aumentar a produção, associada às necessidades das famílias pobres que não tinham outra opção. Não havia qualquer garantia contra o acidente nem indenizações, ou mesmo pagamento dos dias em que ficava em casa, por conta dos acidentes. Um exemplo típico do ambiente fabril na época era a tecelagem Tyldesley, em Manchester, na Inglaterra, onde se trabalhava 14 horas diárias a uma temperatura de 29 graus num local úmido, com portas e janelas fechadas e na parede um cartaz afixado proibindo, entre outras coisas, ali ao banheiro, beber água, abrir janelas ou acender as luzes. Durante essa fase também era comum os patrões fornecerem bebidas de graça aos seus empregados para deixá-los mais contentes e fazer o trabalho render. Alguns ricos patrões britânicos chegaram a afirmar que a bebida era útil para calar a boca dos operários rebeldes e eliminar os homens mais fracos e moderados numa época de excesso de mão de obra. Felizmente, o respeito à dignidade humana e condições justas de trabalho tomaram o lugar dessas práticas desumanas devido ao crescimento da consciência política e cidadã dos trabalhadores. Tais práticas são atualmente ilegais e o trabalhador deve exigir condições favoráveis de trabalho em troca de sua produtividade e comprometimento. A vida humana deve estar sempre acima dos interesses com a produção. Mas como você vê, nem sempre se pensa assim. Reflita a respeito do tema exploração feminina e infantil no mundo do trabalho. Converse com seus amigos e parentes. Mesmo tantos anos depois da Revolução Industrial, você conhece ou já ouviu falar de alguns casos de exploração nesse sentido? Pesquise sobre como nasceu o Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março. Você verá que ele tem origem num fato histórico marcante, fruto da situação de extrema exploração de mulheres operárias, submetidas a péssimas condições de trabalho e de segurança. Você conhece ou soube de alguma empresa que coloca o interesse da produtividade acima da própria vida dos trabalhadores, pondo em risco sua segurança ou a preservação do meio ambiente? Como você considera que uma empresa assim é julgada pelo seu mercado consumidor? Quais são as consequências para os funcionários e para a própria empresa? Bom, pessoal, quando eu estava na faculdade fazendo produção industrial, a gente tinha vários conhecimentos de casos, principalmente no estado de São Paulo, onde existia na área de roupas, muitos lugares que a Polícia Federal estourava e eram verdadeiros cativeiros. Pessoas que vinham de outros países, vinham de forma ilegal, quando chegava ali em São Paulo, eles eram obrigados a trabalhar de forma escrava. E a Polícia Federal ela lutava constantemente e luta até hoje para combater essa prática. Tem um grande caso conta que na Ásia também existe até hoje uma prática muito forte de exploração de mão de obra. E quando se falar em exploração de mão de obra, a gente sempre está pensando assim,
O trabalhador ele está trabalhando 14 horas, 15 horas por dia, ele está trabalhando sem comida. Não, muitas vezes não. Muitas vezes ele está trabalhando interruptamente, cargas horárias absurdas, né? Então, hoje é muito bom que a gente fique atento a essas práticas e que a gente as denuncie, né? Se você conhece algum ambiente de trabalho onde se mantém trabalhadores escravos, existem muitos telefones hoje, diz que denúncias, que você não precisa se expor, o que você deve é comunicar o fato, tá bom? Então aqui tem livros, A Emoção e a Regra, a História da Riqueza do Homem, a Revolução Industrial, a Formação da Classe Operária, filmes como Metrópole, muito bom, Vida de Inseto, tá ok? No glossário aqui nós temos insumo, bem empregado na produção de outros bens, equitativo, justo e devido, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar uma segunda fase aqui na nossa apostila, estamos na folha 25 e aqui tem uma historinha muito interessante. Aquele que tiver com a apostila, ele vai conseguir ver aí. Aqui diz o seguinte, é um storytelling, tá, pessoal? Pedro é um operário que trabalha em uma fábrica de automóveis. Acabou de acordar e fala para sua esposa sobre um sonho que teve. Bom dia, Janete. Bom dia, Pedro. Você dormiu bem? Sim, mas eu tive um sonho muito engraçado, sabe? Sonhei que a gente tinha fabricado um montão de filhos de uma só vez. Eles eram todos iguais, que nem produção em série. Mulher, acho que estou trabalhando demais naquela fábrica. Eita, sistema de produção mais esquisito, Pedro. Chega de prosa e toma logo esse café porque você já está atrasado. Certamente alguma vez na sua vida você já se viu fazendo parte de um sistema de produção, mesmo que seja apenas como cliente final, comprando roupas, enlatados, eletrodomésticos. Bom, pessoal, eu tive a minha vida em São Paulo, dentro da área industrial. Só depois de um certo tempo, eu trabalhei muitos anos na área de produção em série, é o que nós estamos falando aqui, que é a produção em massa. Depois de muitos anos, eu saí dessa área, me especializei e fui para a área petroquímica, onde eu fui trabalhar com mecânica. Mas o tempo que eu passei na área industrial de produção em série, eu passei pela área automobilística, passei pela área têxtil, passei pela área alimentícia, passei pela área de autopeças, passei pela área de cigarros, passei pela área plástica, né? Passei pela área plástica, ou seja, eu trabalhei em vários processos produtivos. E cada um desses processos me ajudou muito para a formação que eu tenho hoje, me ajudou bastante. E eu passei, não foi passar de passagem não, eu passei anos, tá? Passei por uma grande indústria de lâmpadas, a Sandoquim Eletroeletrônico, lá em Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo, Avenida Shiri Yamamoto. Foi uma empresa que me marcou muito, onde eu aprendi muito, eu trabalhei muito com ela, é uma empresa japonesa, e foi pela primeira vez que eu trabalhava numa empresa japonesa e aprendi muitos conceitos, principalmente o Kaizen. Hoje o Kaizen faz muito parte da minha vida, tá certo? Então, pessoal, é muito importante essa vivência, né? Quando o professor tem essa experiência que vem da área industrial, que quando ele lê um texto como esse, ele sabe exatamente como o processo funciona, tá bom? Então, dando continuidade agora aqui na folha 25, você já pensou no sistema de produção de um eletrodoméstico? Como uma geladeira ou um liquidificador é feito? Como será? Eu, abrindo um parênteses, eu também ia muito na Brastemp, lá em São Bernardo do Campo, porque uma empresa que eu trabalhava prestava, ela estampava a porta da geladeira e a carcaça, né? Não sei se você sabe que ali é de metal, né? É um metal, é estampado, tá? É uma pancada só. É uma prensa de 400 toneladas para fazer aquele caixote da geladeira, tá? Ele não tem solda, ele é todo por inteiro. É uma pancada muito forte, tá, pessoal? Então eu sempre estava lá. Como será que a fábrica garante uma geladeira ou um liquidificador de qualidade, todos exatamente iguais, produzindo grandes quantidades? Sabe como que garante, pessoal? Baseado em normas e procedimentos. Quando uma empresa ela tem um padrão de qualidade, a primeira coisa que ela implanta dentro do seu sistema é o sistema ISO 9000. Toda empresa que tem um sistema ISO 9000, as coisas são feitas de uma única forma. Por isso que eu sempre falo da Petrobras. Na Petrobras, se você estiver trabalhando no local de trabalho, não tiver um procedimento por escrito assinado pelo inspetor responsável pelo aquele trabalho, você vai ter o trabalho interrompido e pode ser até punido. Já começa no processo de integração dela,
da integração de segurança, essa conscientização. Lembra que eu dei o exemplo ontem da grama, que não adianta você fazer um jardim bonito, tá? E você não colocar uma placa, não pise na grama, porque vai ter gente que vai pisar. E não adianta depois você querer cobrar isso através de punições, tá bom? Então aqui, nesse estudo você irá entender melhor o conceito de administração da produção, verá como funciona um sistema de produção e o que é e é preciso fazer para produzir com rapidez e qualidade. Então vamos iniciar aqui uma conversa. Antônio José é seu nome, seu Antônio para os mais chegados, Tonico para os mais íntimos. Ele é um homem de pouco luxo e quase nenhuma vaidade. Todo dia, Antônio sai de casa para o trabalho em uma fábrica de queijos frescais, Minas, ricota, mussarela, no interior de Minas Gerais. Todo o dinheiro que ele ganha como operário vai direto para a conta corrente e para uma aplicação. Isso mesmo, ele não acredita nessas coisas de guardar dinheiro em casa, debaixo do colchão, então nem pensar. Tonico, dizem os amigos, é um empreendedor, apesar de gostar muito do que faz, de levar uma vida pacata. Antônio quer mais. Ele deseja ter seu próprio negócio, uma fábrica de queijos frescais. Mas enquanto Antônio não consegue o dinheiro suficiente, ele fica estudando a linha de produção da fábrica em que trabalha e se perguntando: qual o espaço que preciso para a fábrica? Quais equipamentos? Antônio não pensa em nada além disso. Será uma empresa de grande porte? Até porque ele sabe que precisa investir de maneira consciente. Para dar início a essa nova jornada, Antônio pensa em instalar sua fabriqueta na cidade onde mora. Bom, pessoal, eu vou dar essa aula aqui como encerrada. A gente vem para a videoaula de número 13 e nós vamos dar continuidade. Essa parte do curso é muito legal, tá, pessoal? Por favor, não deixe de assistir as videoaulas. Vocês vão entender como que se pode um processo de produção ser constituído, tá bom? Então, fica com Deus, um beijão no coração e até a próxima aula, pessoal. Tchau.